Reverendas irmãs religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos, podem sentar-se. Hoje nós escutamos no Evangelho um fato muito curioso, porque Jesus, ao escolher os discípulos e também os apóstolos, conferiu a cada um deles o poder de expulsar os demônios, de curar os doentes, mas nessa ocasião nós percebemos uma certa fraqueza, tanto da parte daquelas pessoas que queriam uma certa cura, e também da parte dos discípulos que não estavam completamente preparados para fazer aquilo que Jesus esperava deles, porque eles ainda não tinham ainda sido ensinados em relação à mortificação e à oração. E Jesus continuamente vai dar a eles o exemplo, porque Jesus continuamente estava a rezar em oração, passava a noite em oração, e depois deste fato é que os discípulos vão percebendo, depois de Jesus, é claro, ter dito a eles que aquele espírito, aquele demônio só poderia ter saído por meio da oração e do jejum, é que eles vão com mais afinco se entregar justamente a este ponto tão especial dentro do nosso processo de santificação, que é justamente a mortificação e a oração. Em relação à mortificação, nós devemos sempre pensar que o cristianismo não é uma religião a qual nós procuramos o sofrimento, mas é de fato uma religião a qual nos faz ser sempre mais parecidos com Cristo. E Cristo assumiu o nosso sofrimento, e nós devemos também assumir os sofrimentos que a vida vai nos trazer sem a nossa vontade, mas voluntariamente nós devemos oferecer a Deus os nossos sacrifícios. Assim entenderam também os apóstolos e os discípulos. Nós devemos procurar, em primeiro lugar, mortificações, não grandes mortificações, com lacerações corporais, mas mortificações, em primeiro lugar, que nos mortificam e não mortificam as outras pessoas. Porque nós devemos, com a nossa oração, buscando fazer a vontade de Deus, nos mortificar em silêncio, porque se o nosso sacrifício se está sendo visto pelas outras pessoas, ele não terá tão grande valor assim como nós deveríamos ter. E São José Maria Escrivá também nos diz que quando nós temos a possibilidade de ver uma cruz sem o crucificado, só desprezível e sem valor, e sem, portanto, esquecer que nós devemos ter com aquela cruz o sentimento e o pensamento de que nós devemos a cada dia assumir aquela cruz. Nós que devemos estar ali crucificados, escondidos, sem brilho e sem consolação, que está esperando o crucificado que lhe falta. E este crucificado tem que ser eu, tem que ser cada um de nós. Então nós devemos compreender que nós temos que aproveitar da nossa vida, aproveitar dos sofrimentos que nos são acontecidos durante a nossa história, para aproveitar e oferecer tudo isso nas mãos de Deus. E ele também nos diz que onde não há mortificação, não há virtude, porque a mortificação, ela nos esforça a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar e colocar a nossa vontade, que quer sempre ser cumprida, nós vamos deste modo negando a nós mesmos. Nenhum ideal se torna realidade, ele vai nos dizer também, sem sacrifício. Então, nós temos hoje uma grande tentação, que é justamente querer grandes coisas, mas querendo aquela vitória sem alcançar o quê? Sem passar pelo processo do sacrifício. É como uma pessoa que quisesse ganhar uma corrida sem correr, porque justamente não é possível. Então, nós devemos entender que nós devemos nos esforçarmos, devemos negar a nós mesmos e é tão bela também ser vítima. Nós nos identificamos com Jesus Cristo na cruz. Mas a mortificação, ela deve ser sobretudo interior. Não acredito na tua mortificação interior, se vejo que desprezas, que não praticas a mortificação dos sentidos. Então, mais do que fazer jejuns, mais do que fazer mortificações exteriores, nós devemos ter, sobretudo, a mortificação interior. Nós devemos, portanto,
mortificar os nossos sentidos, que é justamente por meio deles que nós muitas das vezes ofendemos a Deus. Nós devemos mortificar os nossos olhos, porque por eles entram na nossa alma tantas iniquidades, quantas experiências como a de Davi. Nós devemos recordar que o pecado de Davi começou justamente por meio do quê? Começou por meio do olhar, que vai gerar o desejo e vai nos fazer justamente cometer o pecado. Se guardardes a vista, tereis assegurado a guarda do vosso coração. Nós devemos, portanto, voltar-nos o olhar para Deus, mortificando-nos interiormente. E o mundo admira somente o sacrifício como um espetáculo. Nós, como eu disse, devemos também fugir deste tipo de pensamento, porque o mundo ignora o valor do sacrifício escondido e silencioso. Então, o nosso sacrifício deve ser justamente escondido, porque somente a Deus deve saber, e também silencioso. Nós não devemos ficar comentando aquilo que se passa em nossa vida para qualquer um. Então, nós devemos, muitas das vezes, por conta do nosso egoísmo e da nossa vaidade, oferecer, dizendo que eu faço certo tipo de sacrifício. Não, não deve ser assim. Deve ser um sacrifício escondido, que somente a Deus conhece, e também deve ser um sacrifício silencioso. É preciso dar-se, ele vai continuar nos dizendo, de todo o nosso coração. É preciso negar-se de todo. O sacrifício tem que ser holocausto, ou seja, ali deve ser oferecida uma vítima, e quando nos dói, é justamente assim que Deus quer que nós oferecemos a Ele, porque justamente aquilo ali está fazendo alguma diferença em nossa vida. Quando nós queremos oferecer algum tipo de mortificação a Deus, nós pensamos muitas das vezes em grandes coisas, em grandes ações, mas justamente nós deveríamos pensar que uma mortificação, sobretudo interior, e aquelas que são exteriores devem ser silenciosas e discretas. Nós devemos, portanto, caríssimos irmãos, nos assegurar de tudo que não leva a Deus é um estorvo, e devemos arrancar e jogar o nosso coração para longe dessas situações, porque justamente nós devemos evitar o pecado, mas sobretudo também evitar aquelas coisas que são supérfluas. Então nós devemos nos mortificar continuamente também nessas coisas que são boas por si mesmas, que nós devemos em algumas ocasiões nos abster de falar um pouco mais. Então nós devemos também, São José Maria Escrivá vai nos ensinar que a mortificação ela deve ser sobretudo alegre. Nós devemos, em muitas ocasiões, queremos oferecer a Deus os sacrifícios, mas o mais difícil no nosso dia a dia é sorrir para alguém que vai, em algumas ocasiões, nos fazer certo tipo de raiva. Nós deveríamos responder àquela pessoa à altura, nós pensamos, mas nós devemos oferecer aquilo a Deus. Nós deveríamos também, em algumas situações que nós sofremos, nós deveríamos estar alegres e colocar, como nos diz a leitura, que o nosso auxílio, que Deus é a nossa fortaleza, e nós deveríamos também oferecer todas aquelas coisas que acontecem conosco na nossa vida e na nossa história, oferecer tudo isso a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que esse dia, que foi um dia de jejum, dia de abstinência na igreja, nós possamos oferecer a nosso Senhor um coração que está disposto a cumprir a vontade de Deus acima de tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.